Josefina chega ao quarto de Roberta e a acorda perguntando como ela está. Roberta, furiosa e desesperada, diz que já sabe que foi ela quem matou o Rafael. Ela a chama de maldita, dizendo que a odeia e ordena que Josefina vá embora. Josefina tenta falar, mas Roberta a empurra, lembrando que lhe fez uma pergunta e Josefina mentiu. Ela pede que sua mãe saia de sua vida e afirma odiá-la profundamente. Josefina pede que Roberta se acalme, pois caso contrário será descoberta, mas Roberta não se importa. Quando uma enfermeira chega, atraída pelos gritos, Roberta pede que chame a polícia e o médico. Enquanto isso, Josefina foge apressadamente. A enfermeira solicita ajuda para o quarto de Roberta e tenta acalmá-la, que está chorando descontroladamente. Na Bonita, Matilde pergunta a Carlos se ele já informou seu pai e irmão sobre a data do casamento. Ele responde que sim, mas admite que não sabe se eles comparecerão. Matilde agradece a Carlos por tê-la colocado como prioridade em sua vida e declara que se sente extremamente feliz ao seu lado. Carlos, por sua vez, afirma que a felicidade de Matilde será ainda maior quando eles estiverem rodeados pelos filhos que irão ter. Em tom de brincadeira, Matilde comenta que ficará horrível com a barriga grande, mas Carlos a tranquiliza, dizendo que ela ficará maravilhosa e que sua barriga será linda. Em seguida, Matilde o apressa para que sigam até a igreja e realizarem o curso de noivos. Observando o casal à distância, Karina comenta que um dia ela e Lázaro voltarão a ser como Matilde e Carlos. Enquanto isso, Lázaro caminha pela rua quando Aurora aparece de surpresa, cobrindo seus olhos para que ele adivinhe quem é. Ele se surpreende ao reencontrá-la e Aurora explica que tinha um assunto pendente para resolver. Inicialmente pensou em tratar do tema por telefone, mas preferiu conversar pessoalmente. Quando Lázaro pergunta se o assunto está relacionado a ele, Aurora nega, mas admite que está muito contente por vê-lo novamente. Ela informa que ficará na cidade por apenas algumas horas, mas caso termine seus compromissos cedo, tentará encontrá-lo antes de partir. Aurora também pede para que ele compartilhe as novidades. Enquanto isso, uma enfermeira informa Gonçalo que sua presença é requisitada no quarto de Roberta. Regina, preocupada, questiona se algo aconteceu. A enfermeira responde que parece haver um problema, mas ainda não recebeu informações detalhadas. Regina decide acompanhar Gonçalo e, ao chegarem ao quarto, encontram Roberta visivelmente alterada e nervosa. O médico explica que uma visita recente deixou Roberta muito agitada. Ele menciona que não sabem quem foi a visitante, mas que Roberta chamou por Gonçalo e pela polícia. Roberta revela que Josefina esteve ali. Regina, intrigada, pergunta o que ela queria. Roberta responde que não sabe, mas deixa claro que não deseja vê-la novamente e nem ser considerada sua filha. Gonçalo tenta acalmá-la enquanto pega o celular para ligar para Henrique, saindo em seguida para resolver a situação. No estacionamento do hospital, Renata comenta com Jerônimo que ele não precisa permanecer na capital aguardando a prisão de sua mãe, já que isso pode levar algum tempo. Ela promete entrar em contato assim que tiver novidades. Jerônimo, no entanto, insiste que deseja estar ao lado de Renata e também de Regina quando isso acontecer. Curiosa, Renata pergunta o que Regina tem a ver com a situação. Antes que Jerônimo consiga explicar, ele avista Josefina. Ao perceber que Josefina está pegando um táxi, Renata e Jerônimo tentam alcançá-la, mas ela consegue escapar. Enquanto isso, Marina informa ao tio que em poucos dias vai se mudar para a casinha que alugou. O padre comenta que Marina poderia ter ficado na casa dele o tempo que quisesse e questiona se Jerônimo já sabe que ela alugou o imóvel apenas por 3 meses. Marina admite que não teve notícias de Jerônimo desde o dia anterior, pois ele precisou viajar à capital para resolver questões relacionadas a Renata e à família. O padre resignado afirma que não vai opinar, pois cada um toma suas próprias decisões e Marina sabe o que faz. Ao se despedir com um beijo no rosto do tio, Marina percebe que ele está com febre. O padre admite que desde o dia anterior não se sente bem, acreditando que seja uma gripe forte. Preocupada, Marina decide levá-lo ao consultório para examiná-lo. Durante a conversa, o padre menciona que, embora não aprove a relação de Marina com Jerônimo, aprecia tê-la por perto. Jerônimo e Renata chegam apressados e comunicam a Gonçalo e Regina que acabaram de ver Josefina deixando o hospital. Eles tentaram impedi-la, mas não conseguiram. Gonçalo revela que Josefina esteve no quarto de Roberta e Regina acrescenta que a presença de Josefina perturbou muito Roberta a ponto de precisarem administrar um calmante para que ela pudesse descansar.
Jerônimo questiona o que Josefina disse e qual era o propósito de sua visita, mas Gonçalo explica que Roberta não conseguiu dizer nada, pois passou muito mal. Renata e Jerônimo ficam frustrados por não terem conseguido impedir Josefina. Gonçalo informa que já acionou a polícia e que o detetive Henrique está a caminho. Jerônimo diz a Gonçalo que quer ver Josefina na cadeia, longe das pessoas que ele ama. Gonçalo assegura que compartilha o mesmo sentimento, pois Josefina merece estar atrás das grades. Renata pede desculpas, mas admite que, apesar de tudo, Josefina continua sendo sua mãe. Gonçalo tenta consolar Renata. Enquanto isso, Augusto fica surpreso ao receber uma ligação de Aurora. Aurora pede para se encontrar com ele, mas Augusto responde que não sabe quando irá à capital, pois está enfrentando dificuldades com a produção do vinho. Aurora pergunta o motivo, mas Augusto, com indiferença, responde que ela não entende nada sobre esse assunto. Aurora insiste em encontrá-lo e revela que está na cidade, afirmando ter algo muito importante para lhe contar. Augusto pergunta do que se trata, mas ela insiste que precisa conversar pessoalmente. Ele sugere que ela vá até a fazenda, já que Renata não está lá. Aurora, provocativa, pergunta se Renata já o deixou. Augusto responde que ele e Renata têm planos de se casar. Aurora, com ironia, observa que Augusto conseguiu o que queria, enganando Jerônimo de todas as formas possíveis. Augusto, com confiança, afirma que sempre alcança seus objetivos e que ela deveria saber disso. Aurora se recusa a ir até a fazenda e pergunta se Augusto pode encontrá-la na cidade. Gonçalo pergunta a Roberta o que mais Josefina lhe disse e ela responde que não houve tempo para ela falar, pois ficou tão furiosa que exigiu que sua mãe fosse embora imediatamente. O detetive pergunta se Josefina mencionou algum local onde poderia ser encontrada, mas Roberta diz que não. Renata comenta que agora Josefina sabe que está sendo procurada pela polícia, não apenas pelo que aconteceu com Constanza, mas também pelo ocorrido com Rafael. Roberta afirma que é exatamente por isso que não deseja mais ver sua mãe e não entende por que ela foi até o hospital. Renata tenta consolar, dizendo que Josefina ainda se importa com Roberta e se preocupa com sua saúde, apesar de tudo. Roberta, porém, responde que se sua mãe realmente se importasse, não teria atirado em Rafael. Gonçalo pede ao detetive que providencie segurança no quarto de Roberta e, se possível, em todo o hospital. Henrique, no entanto, acredita que Josefina não voltará, pois ela é muito inteligente e sabe que está sendo procurada pelas autoridades. De qualquer forma, ele assegura que haverá segurança no hospital e depois na casa de Roberta quando ela receber alta. Roberta, desesperada, implora para não ser levada de volta para casa, pois tem medo de se encontrar novamente com Josefina e teme que ela possa lhe causar algum mal. Todos tentam acalmá-la e Gonçalo promete garantir que ela ficará em um lugar seguro. Já em outro hotel, Josefina se pergunta como descobriram que foi ela quem atirou em Rafael, já que não deixou rastros. Ela lamenta que Roberta tenha descoberto, pois isso é a única razão para ela nutrir tanto ódio contra ela, algo que Josefina não suporta. Além disso, sabe que não conseguirá justificar a morte de Rafael nem as mentiras que contou sobre ele. Josefina pensa que precisa encontrar uma maneira de evitar que Roberta a odeie, pois não pode viver sem ela e sem o seu amor. No hospital, Jerônimo revela a Regina que nunca odiou tanto alguém quanto odeia Josefina, pois ela é responsável por toda a sua desgraça. Regina concorda, dizendo que também sente o mesmo, embora saiba que odiar não faz bem, mas compreende completamente os sentimentos dele. Ambos estão surpresos com a crueldade de Josefina. Jerônimo insiste no desejo de que a filha de Regina seja Renata e não Roberta. Regina admite que isso resolveria muitos problemas e traria a paz para Jerônimo, mas o aconselha a não criar muitas expectativas sobre isso. Jerônimo comenta que Renata e Regina são pessoas de alma pura e têm muitas semelhanças. Regina reconhece que tem uma conexão maior com Renata, pois compartilham mais afinidades, mas ressalta que os fatos indicam que Roberta é a filha que lhe foi tirada. Contudo, Jerônimo insiste que ainda tem o pressentimento de que Renata é na verdade a filha dela. Ele acredita que Renata sofreria muito se descobrisse que não é filha de Regina e se sentiria mais aliviada caso soubesse que realmente é. Para ele, isso explicaria os anos de maus tratos por parte de Josefina, que sempre fez questão de tratar Renata com desprezo. Augusto encontra Aurora e pergunta sobre o motivo da ligação dela. Aurora explica que queria estar em um local público para saber se ele ficou satisfeito com a vingança que ela planejou.
Augusto, surpreso, questiona sobre qual vingança ela se refere, e Aurora revela que foi ela quem sabotou o vinho, deixando Augusto sem palavras. Aurora provoca Augusto, perguntando se ele acreditou que Jerônimo seria o responsável pela sabotagem. Augusto admite que pensou que Jerônimo fosse seu único inimigo, mas agora percebe que tem mais um. Aurora concorda e deixa claro para Augusto que voltou para que ele não acusasse Jerônimo. Augusto, furioso, diz que nunca perdoará Aurora, pois ela sabia o quão crucial a produção de vinho era para ele. Aurora explica que fez isso justamente para atingi-lo onde mais dói. Ela questiona se ele pensava que poderia usá-la de qualquer maneira. Furioso, Augusto segura o pescoço de Aurora e ela o desafia a enforcá-la para que todos vejam o tipo de homem que ele realmente é. Nesse momento, Lázaro chega e pergunta o que está acontecendo. Augusto responde de forma agressiva, dizendo que não há nada acontecendo e chama Lázaro de intrometido. Antes de sair, ele encara Aurora e avisa que não esquecerá o que ela fez. Aurora, visivelmente abalada, abraça Lázaro e afirma estar com muito medo de Augusto. Lázaro promete proteger Aurora e pergunta por que Augusto queria machucá-la. Ela revela que foi ela quem fez Augusto perder toda a produção do vinho. Regina concorda com Jerônimo e afirma que se Josefina não fosse a mãe de Renata, seria mais fácil entender os motivos para ela tratar tão mal a filha. No entanto, ela sabe que com Josefina é impossível prever qualquer coisa. Nesse momento, Renata aparece e começa a escutar a conversa dos dois de longe. Regina pergunta a Jerônimo se isso seria um impedimento para ele reatar com Renata. Jerônimo responde que é muito doloroso para ele aceitar que a mulher que ama seja filha de uma criminosa, uma pessoa cheia de crueldade, inveja e maldade. Ao ouvir isso, Renata triste se afasta e reflete que parece que sempre haverá algo a afastá-la de Jerônimo. Enquanto isso, na casa de Constança e Honório, o médico fica impressionado com a evolução da recuperação de Constança. Ele concorda com Honório, que acredita que o fato de já saberem quem atacou Constança e estarem à procura dessa pessoa provavelmente contribuiu para essa melhora. Honório pergunta ao médico o que mais pode ser feito para garantir a recuperação total de sua esposa. O médico sugere que Constança faça uma reabilitação mais intensiva, que embora seja um pouco difícil, ele acredita que ela conseguirá suportar. Ele pergunta a Constança se ela está disposta e motivada para isso. Constança responde afirmativamente. Honório lembra que Regina já havia se oferecido para ajudar no tratamento de Constança, mas se o método sugerido pelo médico for mais rápido e eficaz, ele não vê problema em seguir essa abordagem. Constança concorda com a decisão. Regina pergunta a Jerônimo se ele não pretende voltar com Renata, e Jerônimo esclarece que não foi exatamente isso que quis dizer, embora a situação de Renata ser filha de uma criminosa o afete profundamente. No entanto, ele preferiria que Renata fosse filha de Regina, mas por amor a ela está disposto a aceitar o que for necessário. Regina expressa seu desejo de que Renata também queira tentar e que eles possam ficar juntos novamente. Jerônimo compartilha que já lhe disseram que existem amores tão intensos que até o mar seria incapaz de apagar e ele acredita que seu amor por Renata é assim. Regina também pensa da mesma forma e sugere que ele faça sua parte para reconquistá-la. Jerônimo garante que é isso que ele pretende fazer. No hospital psiquiátrico da prisão, Branca lembra ao diretor sobre o acordo feito entre eles. Se ela realizasse alguns favores, ele a deixaria fazer uma ligação. Surpreendido, Honório recebe uma ligação de Branca, que o chama de meu amor. Ele se afasta do quarto de Constança, indignado pergunta o que ela deseja. Branca responde que quer fazer-se presente para que ele não a esqueça. Honório lembra de que ela está presa e que não sairá nunca. Branca, porém, afirma que para ela nada é impossível e tem certeza de que Honório deseja vê-la tanto quanto ela o deseja. Por isso fará o necessário para estar ao lado dele. Após Branca se despedir enviando beijos, Honório desliga o celular irritado. Em seguida, ele liga para Matias, pedindo que ele entre em contato com Henrique para rastrear a origem do número de onde Branca está ligando. Enquanto isso, na igreja, Carlos e Matilde, cansados de esperar pelo padre, decidem procurá-lo. No consultório, Marina coleta uma amostra de sangue do tio para enviar ao laboratório e expressa suas suspeitas de que o padre possa estar com influenza. Ela recomenda que ele fique em repouso e tome bastante líquido, lembrando que antes de ser um padre, ele é um ser humano e pode adoecer como qualquer outra pessoa. Ao mesmo tempo, Aurora e Lázaro contam a Matilde e Carlos que foi Aurora quem adulterou as válvulas dos tanques de Augusto.
Lázaro informa que Augusto já sabe da alteração e que a machucou. Indignada, Matilde afirma que Augusto merece ser punido. Lázaro pergunta a Carlos se Aurora pode descansar um pouco na fazenda e Carlos concorda. Logo após, Matilde e Carlos encontram o padre Severino com Marina e perguntam onde ele estava, pois estavam esperando por ele para o curso de noivos. O padre pede desculpas e explica que está doente, razão pela qual não poderá realizar suas atividades na igreja. Marina observa que, caso suas suspeitas se confirmem, seu tio precisará de vários dias de descanso. Na vinícola, Ezequiel informa Augusto que verificou tudo e que todas as válvulas foram adulteradas. Augusto revela que Aurora é a responsável por tudo. Surpreso, Ezequiel pergunta o que farão com todo o vinho. Enfurecido, Augusto responde que o vinho não tem mais utilidade e ordena que Ezequiel se retire. Com um machado, Augusto tenta destruir um barril de vinho enquanto amaldiçoa Aurora.